todos esses anos de pesquisa, pudemos atestar a importância da poesia em sala de aula no processo de alfabetização de nossas crianças. Em nossas práticas didáticas, a gente pensou muito como o uso desses textos poéticos podem influenciar no aprendizado da leitura e da escrita das crianças. A gente percebeu que o texto poético, a linguagem poética, está intrinsecamente ligada ao entusiasmo infantil, à capacidade das crianças de imaginar, de abstrair, de devanear, tanto com os versos de um texto poético, como em suas próprias brincadeiras. Toda essa linguagem poética está também muito intrínseca às próprias brincadeiras da infância. Compreendemos a capacidade da poesia em potencializar subjetividades mais afeitas à aprendizagem da leitura e da escrita no processo de alfabetização. Isso se dá principalmente porque a poesia ela tem um tipo especial de unidade, uma unidade singular de estrutura em que forma e conteúdo são indissolúveis. Então, os recursos estéticos e formais do poema apresentam uma riqueza de analogias, de cruzamento de sons. São eles, por exemplo, as rimas, a métrica, a literação, né, a repetição então das consoantes, a assonância, a repetição das vogais, as paronomásias. São todos cruzamentos de sons que enriquecem muito o trabalho em relação ao ritmo, em relação a essa estrutura da linguagem poética, que a criança é muito sensível, para ela é algo muito importante de ser percebido e que pode ser depois retomado nas atividades de leitura e escrita, seja na declamação de um poema, seja mesmo numa atividade escrita. A criança, depois de brincar com a poesia, depois de oralizar a poesia, ela é capaz de absorver esses recursos estéticos e formais, esse cruzamento de sons do poema, e atribuir significado a isso, por conta principalmente dessa unidade indissolúvel entre forma e conteúdo, essa unidade entre o som e o sentido da poesia. E é a partir dessa expressividade harmônica da poesia que a gente consegue tocar o corpo da criança, tocar a sensibilidade e a percepção da criança para estimular o que há de mais rico no contato com a literatura. A sua formação, a sua capacidade de formação de conhecimento e a sua capacidade de se ver e compreender a complexidade da vida e do mundo. A importância que a literatura tem no trabalho com as crianças. Essa singular unidade da poesia, que condensa em si forma e conteúdo, som e sentido, ela é um recurso facilitador para a nossa memória. Ela enriquece a forma como a gente consegue se apropriar do texto poético e fazer com que ele permaneça em nós, que ele seja duradouro. E por isso é que a poesia tem essa qualidade de permanecer nos sujeitos e ser evocada de memória em diferentes tempos e espaços da vida de cada um, da forma como cada um se apropria do texto poético. E a criança também tem essa capacidade de se apropriar da poesia que é lida, que é declamada, que é explorada nos seus recursos estéticos, nos seus recursos formais, em sala de aula, e poder recriar o seu sentido, o significado que elas dão para aquilo de acordo com as experiências e as vivências que elas têm no mundo. E outra questão que elas fazem, outro recurso que elas utilizam muito a partir do poema é a questão do ritmo, que também está muito presente nas brincadeiras da infância. A forma como a criança explora o ritmo também a partir desses cruzamentos de sons que estão presentes nos versos da poesia, como os que já comentamos, da paronomásia, das aliterações, das assonâncias, e em algumas brincadeiras, por exemplo, em algumas parlendas ou cantigas de roda, a gente vê isso de forma muito presente, em que
o texto só faz sentido a partir do ritmo que é dado a ele no momento em que a criança brinca com esse texto. Por exemplo, a parlenda lá em cima do piano, em que a sua essência é a brincadeira de bate-mão com o toque do outro, né? E é a escansão das sílabas do texto no tempo que dão sentido aos versos da parlenda, né? Então começa com lá em cima do piano tem um copo de veneno. Essa brincadeira retoma o que a gente diz sobre a unidade singular da poesia entre som e sentido, entre a forma e o conteúdo, e essa condensação que faz com que a gente consiga memorizar esses textos, se apropriar deles e evocá-los no momento de escrita ou no momento de sistematização da escrita numa atividade em sala de aula. Nós ressaltamos a importância de que o professor alfabetizador planeje um material didático que contemple a diversidade de textos poéticos, que possa buscar nesse material uma forma de explorar diversos textos que deem conta não só de explorar a melodia do poema, de explorar a imagem, o material visual do poema, a imagem do poema ou a inferência na leitura do poema, mas que dê conta de explorar ao máximo o que os textos poéticos têm a oferecer para as crianças em processo de alfabetização. Então, quando eu digo textos poéticos, eu não estou falando só da poesia, o poema, mas eu posso também utilizar as parlendas, as cantigas, as adivinhas, poemas como cordel ou com mote e glosa, que propiciam brincadeiras muito lúdicas e bastante proveitosas para explorar os recursos estéticos e formais dos versos e de possibilitar também desdobramentos para atividades de escrita, por exemplo, em que as crianças possam evoluir nessa leitura fluente e na escrita criativa. Então, a gente pensou num material, numa coletânea ao longo do nosso projeto de pesquisa, que desse conta dessa diversidade de textos poéticos, à luz de conceitos sistematizados pelo Ezra Pound num livro chamado ABC da Literatura, em que ele fala de 3 principais recursos na produção de textos poéticos, que seria a fanopeia, a logopeia e a melopeia. Então a gente tenta dar conta de uma coletânea de poemas que explore cada recurso, como esse da melopeia, que é a forma de explorar a melodia do poema, a fanopeia, que é a matéria visual do poema, como a gente pode trazer para o aluno esse tipo de sensibilização ao ler, ao perceber os versos de um poema, e a logopeia, que seria uma leitura um pouco mais inferencial, um pouco mais de profundidade nas figuras de linguagem, como a metáfora e a metonímia, que seria o pensamento do poema. É importante lembrar que esses recursos do qual falamos, eles não são puros e nem isolados num poema. A logopeia, a fanopeia, a melopeia, elas se misturam nos poemas. Tem alguns poemas que evidenciam um tipo de recurso estético, mas ele traz outros também consigo. E ter uma coletânea de poemas que diversifique essa abordagem dos textos poéticos é importante também para garantir um trabalho com os diferentes desejos dos nossos alunos, os diferentes jeitos deles perceberem os poemas e se interessarem pelos poemas. Tem alunos que vão gostar mais da questão melódica, tem alunos que vão gostar mais da questão visual, outros de uma mensagem implícita, de uma figura de linguagem mais rebuscada. Então é importante mesmo que a gente tenha essa diversidade no nosso material didático. Para isso a gente traz aqui alguns exemplos de poemas que explorem desses recursos sistematizados pelo Ezra Pound, e eu vou agora declamar alguns deles. Com um viés mais inferencial, a gente tem um poema do José Paulo Paes chamado O Marujo, que tem por trás uma adivinha. Uma mensagem não dita ali nas entrelinhas do poema, que o aluno tem que ter uma leitura atenta para conseguir extrair a sua mensagem.
se chama O Marujo. Marinheiro pequenino bebeu água ao se deitar, acordou de madrugada, sua cama era o mar. Esse poema traz aí adivinha, um enigma por trás que às vezes a criança numa leitura desatenta não percebe, e é um tipo de poema que explora a logopeia, por exemplo. Um outro poema que explora a melopeia, do mesmo autor, de José Paulo Paes, a gente tem o chamado Pernilongo. Havia um pernilongo chamado Lino, que tocava violino, mas era tão pequenino o Lino e tocava tão fino o seu violino que ninguém nunca ouviu o Lino e nem viu o Lino. Nesse poema a gente tem uma brincadeira com palavras valizes, com palavras dentro de outras. A gente tem o nome do personagem Lino, que tocava violino, e no instrumento violino contém o nome do personagem e o verbo ver, e nem ouvir o lino, de ouvir o lino, tem o verbo ouvir, o instrumento e o nome do personagem. E também tem um outro poema que a gente pode exemplificar aqui como um poema que explora mais o recurso da fanopeia, dessa matéria visual, do Francisco Marques, no livro Galeio, que eu vou ler para vocês. Se chama Vira-Vira. A nuvem vira lata, vira casaca. A nuvem vira volta, vira e mexe. A nuvem vira saúva, breja uva. De tanto vira-vira, a nuvem vira chuva. É claro que é também um poema muito melódico, mas aqui na estrutura do poema a gente tem uma imagem visual forte. Por isso a gente ressalta mais uma vez a importância desse material didático bem articulado nas diferentes propostas de como se trabalhar os textos poéticos.